A ideia de que a linguagem, as palavras, os discursos, o verbo são dotados de propriedades terapêuticas, de propriedades farmacológicas, essa ideia que a gente encontra na filosofia antiga, que encontramos também, inclusive, entre os sofistas, é uma ideia muito potente. A gente pode, inclusive, fazer uma correlação com a filosofia estoica. No estoicismo, existe a crença de que é possível constituir um discurso interno. Se a gente pode constituir um discurso interno, esse discurso pode ser um discurso do tipo terapêutico, né? Se a palavra é uma espécie de fármaco, se o verbo ele tem essa propriedade terapêutica, eu posso então constituir em mim mesmo um discurso que seja um discurso terapêutico. E o que significa isso? Significa, na prática, a possibilidade de recorrer, sempre que necessário, a essa instância discursiva, a essa voz interna que eu constituí laboriosamente através da leitura e da incorporação desses princípios da filosofia, do verbo estoico. Esse discurso vai estar presente em mim e eu posso, um discurso terapêutico, veja só, um discurso dotado de propriedade terapêutica, eu posso, portanto, recorrer a ele sempre que houver a necessidade. Na verdade, os estoicos acreditavam que o discurso interno ele é um discurso, quando incorporado, quando assimilado, ele é um tipo de discurso que emerge. Ele emerge toda vez que uma situação necessitar, toda vez que necessitarmos de ouvir aquela voz interna, esse discurso vai aparecer, essa palavra vai emergir e vai se pronunciar. Então é interessante pensar a ideia de que o discurso tem a propriedade terapêutica, que a gente encontra na filosofia lá entre os estoicos, que a gente encontra entre os sofistas, e essa ideia de constituição de um discurso interno que a gente encontra no estoicismo. Juntar as duas coisas é algo que me parece muito interessante.